Então, o segundo tópico do módulo 2 é quais os parâmetros para definir quais pastos adubar. Os parâmetros que a gente mais utiliza, né, no campo, e isso vai vir dos dados do inventário de pasto, é o estande de forragem em cada pasto. Qual que é o score de degradação, que a gente chama de IDP, Índice de Degradação de Pastagens? Qual é o grau de infestação de plantas invasoras, pasto por pasto? Quais os parâmetros de fertilidade do solo e textura? Vocês vão entender depois o que é textura do solo. É muito importante para as recomendações, principalmente às vezes de fósforo, de gesso. Quais são os históricos de lotação de cada pasto? Correto? Qual o tipo de forragem presente em cada área de pasto da fazenda? Qual que é o objetivo de produção que se quer atingir? Global, é para toda a fazenda. São objetivos de produção global. Toda a fazenda tem que entrar no contexto, mesmo que eu for adubar uma pequena área dessa fazenda. E em cima disso aí, como a gente já falou, das recomendações, das cotações, você vai montar o seu projeto de adubação, quais serão os gastos em cima desse investimento em correção e adubação de solo, e vai aplicar dentro do seu fluxo de caixa da fazenda. Uma coisa muito engraçada que a turma usa muito é falar que o calcário ou a calagem que pode ser depreciada. Por que que ela pode ser depreciada? Porque ele age em vários anos. Certo? Então eles falam que isso aqui pode ser depreciado. Mas lembrem-se que toda depreciação tem que ser paga. Uma coisa que acontece bastante em alguns projetos que a gente já viu rodando por aí é o seguinte: não, esse ano nós vamos jogar uma dose de calcário, que teoricamente ia reagir por 3 anos. Só que o ano que vem pede mais outra dose. E no outro ano pede mais outra dose. Ué, aonde que foi a depreciação disso aqui? Aonde que foi parar a depreciação desse calcário do primeiro ano? Se todo ano eu estou colocando, agora eu tenho que pagar o calcário do primeiro ano, o do segundo, o do terceiro. Então, não trabalhem com esse negócio de depreciação. Colocou, tem que ser eficiente em produzir, produziu, tem que ser eficiente em colher o capim e aí transformar isso aí em produto animal, para que isso possa gerar receita e pagar o seu investimento nos adubos. Tá certo? Então, isso são os parâmetros que a gente tem que definir. O stand, qual que é a formação que esse pasto está? Como está a formação desse pasto? Ah, não, está rapado. Não, tudo bem. O pasto está rapado. Ah, ok. A parte aérea está bem baixa. Oh, sim, doutor, concordo. Realmente está. Mas como que está a quantidade de planta por metro? Isso dê uma nota para o seu pasto. Ah, não, realmente eu tenho um pezinho de braquiária aqui rapado, tá rapado. E outro aqui, tá rapado. Beleza.
nós já conseguimos recuperar pastos dessa forma aqui. Com 2 pés de braquiarão, por exemplo, por metro quadrado. Então, isso aqui é o que a gente chama de stand. Claro que quanto mais melhor. Mesmo que estiver rapadinho, ok? Então, isso é um fato. Qual que é a quantidade de plantas invasoras que está aqui? Está representando quantos por cento lá, às vezes, do meu pasto? Ah, isso aqui, 20%. A gente sabe que às vezes é empírico. Empírico enquanto a gente não passa um GPS ou enquanto a gente não passa um Vante, né? O famoso drone aí. Mas isso aqui já te dá uma noção, mesmo que seja empírico. Você trabalha com dados coletados lá dentro da sua fazenda, pasto por pasto. Então, com esta correlação, a gente sai para trabalhar quais pastos a gente vai adubar. Agora a gente tem o objetivo, nós temos o inventário de pasto, então agora podemos realmente colocar o plano em ação. Então, qual pasto que vamos escolher para adubar? Aqui existe um erro muito comum e muito grande. A maioria não, vou colocar todas não. A maioria da tomada de decisão em adubação ou recuperação de pasto via adubação é tomada por esse negócio aqui. Ego. O produtor, ele erra na hora de tomar a decisão. Por quê? Ele prefere sempre deixar o ego falar mais alto do que os dados. Então vou apresentar aqui no mapa de uma fazenda aqui demonstrativa, tá? Que é para vocês entenderem o negócio. Aqui nós temos vários pastos, né? Então, como eu falei, primeiro ponto é inventariar as áreas, certo? Aí você vai ter que ir clicando. Então já é para mostrar todos os pastos mesmo. Já vai aparecer o eu vou falando aqui, você vai falando. Então eu vou mostrar aqui, direto no mapa de uma fazenda fictícia, que, né, a primeira pergunta que a gente tem que responder é a hora de definir os objetivos. Nós temos o primeiro passo, que é inventariar as áreas de pastagens, que é definir o objetivo, se vai ser reforma, se vai ser recuperação, se vai ser produção, se vai ser para aumento de lotação, se vai ser produção de volumoso, por exemplo, para abastecer um confinamento, né? Ou produção de feno para fazer sequestro e por aí vai. Mas aí o que acontece? A turma começa a escolher errado. Aqui eu estou mostrando cada área de pasto que nós temos nessa fazenda. P1, braquiarão, 30 hectares. P2, decúmbens, 10 hectares. P3, mombaça, 15 hectares. P4, zuri, 14 hectares. E por aí vai. Chegamos ali no P8, que temos mombaça, 40 hectares dividido em 4 piquetes, com uma área central. Ok? De lazer, que é chamado. É uma mombaça. Aqui colocamos o inventário de pasto, né? O primeiro inventário de pasto que a gente utiliza, que é a área e a forrageira que está.
Vou demonstrar um próximo inventário, né, com mais um dados que vem a ajudar a gente na tomada de decisão, que seria aqui uma nota com relação à produtividade. Aqui eu já linkei degradação, erosão, solo exposto, invasoras, né, plantas daninhas, baixo stand, por exemplo. Então eu já linkei tudo isso aí e fiz uma nota que eu faço nas minhas consultorias com relação à produtividade de cada área de pasto. Então vocês vão ver que cada cor dessa aí vai mostrando as necessidades, né, e a qualidade de produção que cada pasto tinha. Os vermelhos são os piores, os amarelos estão entre o médio, não é o bom, nem é o ruim, e os verdes são os pastos de melhor qualidade. Eu vou deixar uma pergunta, já falei que o produtor escolhe sempre pelo ego. Eu tenho aí, mostrando para vocês, se é questão da prova, da primeira prova do curso, eu tenho aí pastos em verde, pastos em amarelo, pastos em vermelho, como eu já citei. Vermelho são os de piores produções. Os amarelos estão, às vezes, faltando manejo, e os verdes são os melhores pastos, tanto de produtividade como lotação, né? Em termos estão menos sujo, são capins são capins produtivos, não tem erosão, tem curva de nível, estão muito bons de stand, certo? E tem fertilidades de solo boas, tá? Não estou colocando aqui fertilidade top só porque ele é verde, tá? Todas, vamos considerar aqui para facilitar a prova, que todas as áreas de pasto são muito parecidas com relação à matéria orgânica, a fósforo, certo? A pH e a saturação. Nenhum desses pastos foi trabalhado, nem correção, nem adubação. Então o exercício, né, é para recuperar uma área de pasto. Não estou definindo aqui o tamanho da área, quantos por cento da fazenda como um todo, tá? É só uma tomada de decisão. Eu preciso recuperar uma área de pasto dessa fazenda e elevar para 3 a 4 As para que ela baixe a lotação no restante da fazenda. Isso é uma estratégia que a gente pode usar a adubação muito bem adequada, muito bem, é uma ferramenta muito bem ajustada para esse problema a ser resolvido. Então eu preciso recuperar a área de pasto, eu preciso definir qual é a área que eu vou recuperar. Escolham apenas um pasto. O que interessa aqui é saber qual que é o pensamento de vocês na tomada de decisão. Correto? E aí, vão respondendo isso aí, vão mandando lá no grupo, vamos interagindo, vamos trocando ideia, que isso vai ficar muito mais aquecido a nossa discussão, certo? Então escolha apenas um pasto. Recuperar, qual a área que eu preciso recuperar, escolhido apenas um pasto, vou elevar para 3 a 4 As, para que o restante da fazenda eu possa trabalhar mais bambo, para que ela recupere mais extensivamente falando, correto? Claro que vai ser recuperada através de manejo. Então eu preciso saber de vocês qual é a área e por que tomaram essa decisão a escolher o pasto tal que vocês vão escolher aí. Ok? Aqui é um pasto, não quer dizer que o pasto 1 é o certo, tá bom? Então fica aqui, essa
é a primeira grande questão que nós vamos estar discutindo aqui. Isso é extremamente importante. Tomada de decisão em qual área escolher. Fica aqui o exercício, é o primeiro exercício nosso. Aqui a gente termina o módulo 2. Obrigado.